Eu quero lhe convidar a vir comigo ao Salmo 121. Salmo 121, Salmo de romagem. Um cântico que o povo judeu costumava entoar quando subia a Jerusalém nas grandes festas ao Senhor. Mas também a experiência de um servo de Deus. Nós não sabemos exatamente quem escreveu esse salmo. Muitos dizem que ele tem cara de Davi, é verdade, mas a experiência de alguém foi retratada aqui e a sua visão sobre um Deus que se faz presente. Diz assim o Salmo 121, acompanhe com atenção a leitura. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quantos dizem amém? Amém? Que essa seja uma palavra viva sobre o seu coração. Amados, quem aqui nunca esteve numa situação em que esperou, na verdade precisou de socorro? Quem aqui nunca se viu numa circunstância em que os seus recursos pessoais não eram suficientes, você se via em desvantagem numa guerra e você esperou, talvez até clamou para que alguém lhe estendesse a mão, para que alguém lhe ajudasse, porque sozinho você tinha certeza que não ia conseguir. Eu sei que muitos de vocês poderiam contar histórias assim, porque a nossa vida é feita às vezes de batalhas desproporcionais, em que, como eu disse, os nossos recursos humanos acabam e nós precisamos de alguma interferência externa. E é natural que nós esperemos das pessoas, dos homens, das circunstâncias. É esse o sentido do coração de quem escreveu esse texto bíblico. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu queria que você imaginasse a situação. Alguém está no vale enfrentando uma grande luta, em desvantagem, está vendo a derrota chegar rápido. E essa pessoa, então desesperada, olha para os montes ao redor, esperando algum apoio, que alguém desça, que algum aliado apareça para ajudá-la. E muitas vezes é assim que nós nos sentimos. E a verdade é que muitas vezes ninguém desce dos montes, porque há muita gente que não está interessada nas nossas lutas, há outras pessoas que estão ocupadas em suas próprias guerras, e mesmo aqueles que nos amam e que gostariam de nos estender a mão, em muitas circunstâncias não tem aquilo que nós precisamos para vencer, para virar o jogo. Mas é legítimo que nós esperemos. Eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? O salmista, já talvez convencido de que nem sempre os homens têm o que nós precisamos, ele faz uma afirmação de fé: o meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. E amados, eu vejo tanto na pergunta quanto na resposta uma forma de Deus fortalecer os nossos corações. É possível que haja alguém aqui vivendo um tempo de angústias, que haja alguém aqui dizendo: help, Senhor. Que haja alguém aqui olhando para os lados e dizendo: alguém pode me ajudar nessa situação. Talvez seja uma pessoa lutando contra a depressão, vendo a cada dia
a vida cinza, tentando se levantar para trabalhar, para dar assistência à sua família e não encontrando força para isso. Pode ser o pai de família que sempre trabalhou tanto, sempre pôde suprir a sua casa, mas de repente um desemprego, um negócio que não deu certo e o prejuízo, e agora sem uma fonte de renda e já refém das dívidas, ele está pensando: como é que eu vou sustentar a minha casa? E a angústia toma o seu coração, e ele olha para o lado e diz: será que ninguém pode me ajudar nessas circunstâncias? Pode ser alguém como eu e a minha casa, que estamos olhando para os médicos e dizendo: vocês não sabem o que está acontecendo, os exames não mostram nada, mas ela está com dores terríveis. Há um tratamento para isso. Enquanto ninguém desce do monte, nós precisamos buscar respostas num lugar mais alto. E o lugar mais alto é o trono do universo, onde está assentado o nosso Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Sabe, algumas verdades nesse salmo, querido, que podem nos ajudar, estão me ajudando, podem ajudar você, e mesmo aqueles que estão vivendo tempos tranquilos, devem guardar, entesourar essa palavra em seus corações, porque amanhã a angústia chega. Talvez amanhã você estará dizendo: quem pode me ajudar? E eu quero dizer que o Chapolin Colorado não vai aparecer. Só os mais velhos riram, né? Essa é coisa de gente, de tiozinho. Chapolin Colorado. Você que é jovenzinho, pesquise na internet. Quem poderá nos ajudar? Quando essa pergunta está nos inquietando, nos martirizando, nós podemos olhar para um texto como esse, encontrar respostas. E, amados, as respostas que Deus tem me dado estão me ajudando, realmente me ajudando a passar por esse momento com o meu filho, com a minha nora, e podem ajudar você também. Sabe, lendo esse salmo, o Espírito Santo me diz que há sempre alguém num lugar mais alto do que os montes. Eu quero falar de novo: há sempre alguém num lugar mais alto do que os montes. Os montes são os recursos humanos, são os apoios humanos, são o que a ciência pode trazer, o que o dinheiro pode trazer, o que a amizade pode trazer, o que a família pode trazer. Mas às vezes tudo isso não é o suficiente para nos tirar da situação em que nós nos encontramos. E então é preciso exercer fé e levantar os olhos acima dos montes, porque o nosso socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Veja, é importante ter esperança nas lutas. Eu diria que é legítimo nós olharmos para os lados e dizer: vai surgir alguém para nos ajudar. Eu diria até que essa é a atitude normal de quem tem alma. E sim, muitas vezes do monte descerá um amigo, do monte descerá um psicólogo, do monte descerá um pastor que fará uma oração por nós e tudo vai mudar. Mas em outras circunstâncias, ninguém vai trazer aquilo que precisamos nesse nível. Então nós precisamos elevar a nossa expectativa para um lugar onde está o Senhor dos Exércitos. Mas como eu disse, é muito importante ter esperança. A gente que está desistida, e desistir é o pior que pode acontecer. Quando você baixa a guarda, quando você para de lutar, quando você para de esperar que algo aconteça, então você decidiu morrer. Isso não faz parte do rol de opções daqueles que servem a Deus. Você é um crente, você não tem o direito de desistir. Nem você, nem eu temos o direito de desistir. Sim, nós podemos nos sentir aflitos, angustiados, mas nós não podemos desistir. E esperar que algo aconteça é bom, mas como eu falei, nem sempre o que vai acontecer virá dos nossos horizontes humanos. Então, é preciso que nós exercitemos fé
e olhemos para Deus, mas que Deus é esse? Amados, que credenciais Ele tem para entrar em circunstâncias que estão fora do nosso controle? O próprio salmista diz: Ele é o Senhor que fez o céu e a terra. Diga comigo: meu Deus fez o céu e a terra. Não, eu quero que você entenda o que você está falando. O meu Deus fez o céu e a terra. Do nada Ele criou todas as coisas maravilhosas que vemos e as que não conseguimos ver. E esse Deus que foi capaz de operar algo tão assombroso quanto a criação, Ele não conhece limites. Não existe impossíveis em seu dicionário. É esse Deus para quem nós precisamos olhar no dia das nossas aflições e firmar o nosso coração na verdade de que Ele agirá em nosso socorro. É assim que nós exercitamos a nossa fé. Nós precisamos aprender a orar como orou Jeremias. No seu livro, capítulo 32, no verso 17, está registrada a sua oração: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente difícil. Irmão, será que há algo difícil para Deus? Um dia uma jovenzinha perturbada com a visitação de um anjo que lhe dizia: você vai engravidar e você vai dar à luz ao Salvador do mundo. Ela disse: mas isso não é possível, porque eu sou virgem, homem algum me tocou. E a resposta do anjo, eu imagino, talvez com um sorriso na cara, foi: mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Deus a quem servimos, Ele é suficiente, amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Mas veja, esse Deus que vem, Ele vem para nos manter de pé. Essa é a primeira ação da graça em nossas batalhas. Sim, a nossa expectativa normalmente é que Ele venha e resolva os nossos problemas. E eu quero dizer que sim, Ele resolverá os nossos problemas. Mas antes de resolver, ou de nos ajudar a resolver os nossos problemas, nós precisamos entender que Deus está nos resolvendo. Deus está resolvendo você, Deus está expandindo você, Deus está amadurecendo você, Deus está desenvolvendo você, e para isso, muitas vezes, Ele usa os campos de batalha. É aí que nós criamos casca, é aí que nós desenvolvemos a nossa fé. Veja a afirmação do versículo 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Veja, o Deus que criou o céu e a terra, Ele desce, e a primeira coisa que Ele vai fazer é estabelecer uma ponte ao seu coração, para que os seus pés não vacilem. Você precisa permanecer em pé no meio da luta. Se você está passando por uma tribulação muito forte, você precisa permanecer em pé. Mas sim, eu sei que muitas vezes não existe força humana, nós já estamos no fio da navalha. Então Ele vem e Ele não permite que os nossos pés vacilem. É quando a graça opera em nós. Eu sempre digo que a graça é a manifestação de Deus a partir dos meus limites. Diga comigo: a graça é a manifestação de Deus quando os meus limites se apresentam. Porque enquanto estou dentro dos meus limites, eu mesmo posso fazer, eu mesmo posso lutar, mas quando os meus limites se apresentam, eu preciso de uma carga extra. E de onde vem a carga extra? Vem do Espírito Santo, vem do Senhor,
que não permitirá que os meus pés vacilem. Você sabe que muitas vezes nós achamos que a fé é tão necessária para as nossas vitórias. A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas equivocadamente nós achamos que a fé é um esforço, que eu preciso fazer uma performance para impressionar o coração de Deus e finalmente atrair o milagre. Mas a fé não é um esforço. A fé é um descanso. A fé é um reflexo do testificar do Espírito Santo em meu espírito. A fé é uma resposta à palavra, às promessas de Deus. Então, quando você está em tribulação, não tente ser performático. Apenas busque descansar naquilo que você já conhece do seu Deus. E descansar lutando. Isso só é possível no reino, descansar lutando. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, versos 9 a 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Levanta a mão. Então é uma promessa para você. Resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele mesmo também descansou de suas obras, como Deus das suas. Versículo 11: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Veja, é curioso, o que o escritor está dizendo é que o único esforço que nós precisamos fazer é o esforço para entrar no descanso. Não é o esforço para provar para Deus, é o esforço para entrar no descanso. E quando nós entramos no descanso, nós somos revigorados. A presença de Deus conosco faz com que os nossos pés ainda estejam firmes, ainda que a nossa força humana esteja se esgotando. Se chama graça. Alguém está entendendo isso aqui? Eu tive a curiosidade de buscar entender esse termo, para que os teus pés não vacilem. Em outras traduções, não resvalem. E se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a palavra hebraica traduzida por vacilar ou resvalar tem um sentido de uma vara que está tremendo. Às vezes assim estamos nós na nossa humanidade, somos uma vara tremendo diante das circunstâncias, mas então levantamos os nossos olhos e o Deus que fez os céus e a terra vem, e ainda que Ele não resolva imediatamente a circunstância, Ele nos segura para que os nossos pés não vacilem. E só o fato de nós estarmos em pé no meio das lutas já é uma prova cabal de que Ele está conosco. Quantos de vocês já passaram por tribulações muito fortes na vida? Levantem a sua mão. Talvez alguns de vocês estejam vivendo isso agora. Pois bem, se você está em pé, é sinal de que o Senhor desceu do céu. Quem está segurando você é Ele, a pura graça do Senhor. Amém? Mas esse salmo também me diz que esse Deus nunca está alheio às lutas dos seus filhos. Ele nunca está alheio às nossas lutas. No versículo 3 diz: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, não cochila, nem dorme o guarda de Israel. No versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda. Sabe qual é a verdade, meu irmão? Essa afirmação aqui tão incisiva, repetida em 3 versículos, de que Deus não dorme. Essa afirmação visa estabelecer uma verdade para o nosso coração instável. Sim, porque o nosso coração é instável. Nós às vezes
nos sentimos revigorados e às vezes nos sentimos esgotados. E essa nossa alma instável precisa encontrar um lugar sólido para se apegar. E o lugar sólido é o caráter de Deus. E esse Deus do qual nós estamos falando nessa noite, Ele não dorme. Ele é um guarda que não dorme. Sabe, ontem eu estava saindo do hospital já à noite, ontem ou anteontem, e quando eu passava pelo estacionamento, eu vi um vigilante, e era 9 da noite talvez, ele estava dormindo. Eu tive misericórdia dele, eu pensei, esse rapaz deve estar muito cansado, coitado, porque ele deveria estar atento, mas ele está dormindo. O cansaço venceu. A boa notícia que eu tenho para lhe dar é que o seu Deus não se cansa, o seu Deus não cochila, o seu Deus não dorme. Ele mantém os olhos fixos em você. Estou falando de um monitoramento perfeito. Porque uma das coisas mais angustiantes que nós sentimos é a sensação de solidão. É terrível, não é? Quando você acha que está só e que ninguém está atento. Mas isso é sempre uma mentira, pelo menos para aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Obviamente o que eu estou falando aqui não serve para todos os homens. Deus só é aliado daqueles que aceitaram a aliança que Ele propôs. É preciso que você aceite a aliança que Jesus Cristo propôs na cruz, de ser o seu Senhor. Aí Ele se torna o guarda da sua vida. E como eu dizia, queridos, esse monitoramento é perfeito. Deixa eu tentar ilustrar isso com algo que tem acontecido conosco nesses últimos tempos. Você sabe que agora eu sou avô. Quem já percebeu que eu sou avô? Pois é, tem sido uma experiência bacana. Ser avô é de certa forma ser pai, mas só um pouquinho. E o Tito, nosso neto, ele ainda não completou 6 meses, ainda é um bebê. E de vez em quando, sempre que possível, ao menos uma vez por semana, eu e Mônica levamos ele para nossa casa, para dar uma trégua para os pais, para Monique e o Lucas terem uma noite sem preocupação com o bebê e poderem namorar e descansar. Então nós fazemos isso com muito prazer. Ainda essa semana nós levamos o Tito para nossa casa. E como acontece na casa dele, ele dorme só. Ele tem 5 meses e pouco, mas desde o seu 2º mês ele já dorme no seu quarto, no breu, escuro total. Mas ele ainda é um bebê, então nós temos um artifício. Nós temos em nossa casa uma câmera que é de visão noturna. Então nós colocamos lá na cama do Tito, porque você sabe que na minha casa o Tito tem um quarto. E ele tem uma cama de casal só para ele. E nós colocamos então a câmera sobre ele e nós levamos um monitor para a nossa cama. E ela capta a imagem mesmo na escuridão total, e ela capta também os sons. Então, claro, nós não somos como Deus, nós dormimos. Pelo menos tentamos. Mas ao mínimo barulho nós acordamos e monitoramos. E você sabe que às vezes ele acorda no meio da noite, começa a arranhetar ali. E de novo, irmãos, ele está no escuro total, mas nós vemos pela imagem que ele está com o seu olhinho aberto. Por 5 minutos, por 10 minutos, por meia hora. E nós ali, olhando na TVzinha. E com uma vontade louca de encher a noite dele, com uma vontade louca de ir para o quarto dele, já que ele não está dormindo, então vamos consolar, porque coisa terrível é perder o sono no meio da noite e estar sozinho, não é? Alguém aqui já lutou com insônia?
E às vezes é ainda pior, sabe por quê? Agora o nosso neto, ele aprendeu a se virar na cama. Então, quando vamos colocá-lo para dormir, nós o colocamos de barriga para cima. Mas em poucos minutos ele vira de bruços. O problema é que ele aprendeu a virar, mas não aprendeu a voltar. E lá estamos nós, eu e Mônica, no meio da noite, monitorando o nosso neto e percebendo que ele está querendo virar, mas não consegue. E de novo, qual é a nossa vontade? Correr para o quarto dele e ajudá-lo a virar. Mas nós não fazemos. E sabe por que nós não fazemos? Porque ele precisa aprender a dormir a noite toda sem precisar de um adulto. Ele precisa enfrentar a escuridão como algo normal. E ele precisa aprender a desvirar, assim como ele aprendeu a virar. Se eu fizer isso para ele, não vai aprender. Mas os nossos olhos estão sobre ele. E se nós percebermos que há alguma situação que o põe de fato em perigo, certamente nós vamos correr ao seu encontro. Eu estou te contando essa história para ilustrar o guarda de Israel, que esse não dorme nem tosqueneja, e ele monitora a nossa vida o tempo todo. Como diz no Salmo 34, versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas nem sempre ele interfere. Ele monitora, mas não interfere imediatamente. E por quê? Porque ele quer que a gente cresça. Porque ele quer que a gente aprenda a superar certas coisas na vida. Para que nós não sejamos um tipo de crente geleca que não suporta nada. Então, embora ele sinta, ele se mantém vigilante, mas sem interferir. Enquanto fortalece os nossos pés para não vacilarem. Alguém está entendendo, não? Mas sabe, queridos, Deus não apenas nos monitora, Deus nos protege. Ele é o guarda. Você não pode chamar de guarda ou de segurança simplesmente alguém que acompanha as coisas passivo. O guarda nos protege. E sim, eu tenho certeza que o Senhor protege todos aqueles que têm uma aliança com Ele. Mas proteger de que maneira, Danilo? Você acabou de dizer que Ele permite que nós enfrentemos as lutas. Mas Ele impõe limites aos nossos inimigos. Escuta, Deus impõe limites aos seus inimigos, sejam eles quem forem, demônios, enfermidades, pessoas ruins, circunstâncias. Deus diz: até aqui você pode ir, vai treinar o meu servo, mas desse ponto você não passa. Eu sou o guarda de Israel. O nosso Deus nos guarda. Talvez desejássemos nós que Ele nos guardasse das tribulações, mas eu preciso lhe dizer, com certeza Ele nos guarda nas tribulações. Ele mede até onde nós conseguimos ir e nos estimula a ir. De certa forma, essa mensagem de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, quando ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou você pode colocar provação ou aflição que não fosse humana, mas Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Ei, crente, diga: Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, provados, afligidos além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, a tentação, a aflição, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu tenho segurança de que o meu Senhor, Ele sabe até onde eu posso ir, e quando Ele percebe que dali em diante eu não tenho mais energia, ou Ele me tira daquela circunstância, ou Ele
envia um carregador para me dar energia extra. O nome desse carregador é graça. Você que está em aflição, recebe graça de Deus agora. Amém? Mas é bom saber que Ele é o guarda de Israel. Sabe, essa coisa de esperar ser ajudado, isso é tão legítimo. Eu me lembrei pela manhã de uma situação, muitos anos atrás, eu e Mônica, nossa família, estávamos de férias no Nordeste, não era alta temporada, então as praias estavam vazias. Nós fomos a uma praia e a Mônica, que gosta de se movimentar e é aventureira, ela disse: eu vou dar uma corrida. Eu falei: Deus te abençoe, porque eu não vou correr com a Mônica, não tenho condição de acompanhá-la. E ela foi, e ela sumiu naquele horizonte da praia. E a Mônica, diferente de mim, que gosta de ter as coisas bem controladas, ela sempre acredita que vai dar tudo certo e que não vai encontrar nenhum percalço, mas não foi o que aconteceu. Quando ela já estava bem distante, fora do meu olhar, ela passou por um lugar, na praia ainda, havia um casal deitado na areia, estavam ali namorando, havia um surfista no meio do mar, e de repente dois rapazes saíram das dunas do mato e vieram atacá-la para roubá-la, para levar o que ela tinha. Ela não tinha muita coisa, mas tinha o seu relógio, tinha sua aliança, enfim. E eles vieram com violência, e ela, enquanto tentava tirar, você não conhece a minha esposa, é difícil tirar alguma coisa tão fácil dela. Então ela começou a resistir àqueles rapazes, e eles a jogaram no chão, e ela estava esperneando e dando chutes. E com tudo isso acontecendo, ainda depois ela contou, havia uma revolta no seu coração. É que aquele casal que estava ali a 10, 20 metros, vendo tudo acontecer, não esboçou nenhuma reação. E enquanto ela lutava, ela pensava: mas por que eles não vêm me ajudar? É assim que nós nos sentimos às vezes, não? Mas de repente, o moço que estava surfando, vendo o que estava acontecendo, ele saiu do mar, ele veio correndo na direção e ameaçando aqueles jovens, e eles correram, e eles fugiram, não levaram nada, deixaram apenas o susto. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos de ajuda, Deus sempre virá em nosso socorro, mas às vezes nesse processo de nos dar apoio, Ele nem sempre resolve imediatamente a circunstância, porque, como eu falei, Ele está trabalhando em nossas vidas, e é o fogo que refina o ouro. Ainda hoje eu falei com a Carol e gostei de ouvir a sua voz animada. Nem sempre é possível, e ela estava agradecendo ao Senhor pelo nosso amor. Eu disse para ela: Carol, Deus não está apenas formando coisas em você nesse tempo, mas Deus está fazendo aparecer coisas preciosas que só o fogo poderiam revelar na sua vida. Agora veja, esse Deus que vem, que nos suporta, esse Deus que põe limites aos nossos inimigos e nos monitora com muito compromisso, Ele, na verdade, está próximo o suficiente para guardar o nosso coração. É o que diz o versículo 5: o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O que o salmista está dizendo é que, mesmo no meio das mais terríveis tribulações, Deus está tão perto de você que Ele faz sombra à sua direita. E portanto, se Ele está tão perto, Ele não apenas é capaz de nos guardar, é o que diz o versículo seguinte: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol está lá, ele pode ser escaldante, a lua está lá, ela pode tirar o seu sono. Eu não sei vocês, eu não consigo dormir bem se tem alguma luz acesa, eu preciso da escuridão para dormir.
Mas ainda que haja alguma coisa para me perturbar, Deus está perto de mim. E Ele está tão perto que Ele pode fazer sombra. E no meio da batalha eu posso descansar. Aliás, eu quero sugerir, algo um pouco mais além. Tempos de tribulação são tempos de nós desenvolvermos a nossa intimidade com o Senhor. Sim, porque, veja, a angústia, ela depura alianças. Eu estou vendo o meu filho se dedicando à sua mulher. Nas últimas semanas, o trabalho tem que esperar, mesmo o ministério tem que esperar. Ele tem uma prioridade, a sua principal missão é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então ele está lá, ainda que ele não tenha todos os recursos, ainda que ele nem sempre tenha algo prático a fazer para tirar as suas dores, ele está lá, ele está passando as noites lá. E eu fico olhando tudo isso, vendo as suas orações e o seu compartilhar, e eu digo, Deus está depurando essa aliança, porque o amor se revela no meio da angústia como em nenhum outro lugar. O verdadeiro amor. Assim é na nossa relação com Deus. Vocês estão comigo? Sabe, aproveite os tempos de tribulação e a presença de Deus tão íntima. Aproveite isso para desenvolver um relacionamento mais profundo com Ele, querido. O que eu estou falando é que mais do que contar com a sua vigilância, nós podemos desfrutar da sua presença nesses momentos. Jesus certa vez, Ele disse, está em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, também o 30, Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, esse é o convite de Jesus. Quando nós estamos cansados e sobrecarregados, Ele está dizendo, chega mais perto de mim, eu estou aqui tão disponível para você. Eu quero que você aprenda de mim, não apenas aprenda comigo, mas aprenda de mim. Eu sou manso. E sempre que eu leio essa palavra na Bíblia, mansidão, eu penso em alguém que tem controle de si mesmo. Alguém que foi domado. Eu sou criado na fazenda, então algumas palavras fazem sentido a partir desse background. Quando eu chegava numa fazenda e eu queria um animal para montar, alguém me oferecia um cavalo, eu perguntava, é manso? E se a pessoa me dizia, sim, ele é manso, então eu estava encorajado a montar naquele animal. Mas quando eu perguntava, é manso, eu não estava pedindo, me dê um animal lerdo, um que já morreu e só esqueceu de cair. Não, eu quero um animal esperto, mas eu quero um animal que obedeça comandos. Se for para correr, ele corre. Se eu puxar a rédea, ele para. Ele é manso, ele é domado. E às vezes é isso que nós precisamos aprender no meio das tribulações. Deus está querendo nos tornar crentes mansos, domados. Com quem que a gente aprende? Com Ele mesmo. E por isso Jesus diz, vinde a mim, eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. E quem está sofrendo sabe o quanto o descanso faz diferença. Não é verdade? Quem está lutando contra a depressão, por exemplo, sabe o quanto um dia um pouco mais colorido faz diferença. Mas veja, uma ação vital do Espírito Santo em nossas vidas, nessas circunstâncias,
é guardar a nossa alma. Essa é a ênfase. Eu leio de novo, queridos. Estou no Salmo 121. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Porque se há algo que precisa ser guardado, é a nossa alma. De certa forma, foi sobre isso que Salomão escreveu, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque nele estão as fontes da vida. A nossa alma, esse centro das nossas decisões, ela não pode ser cooptada, ela não pode ser invadida, ela não pode ser tomada pelo inimigo, pelo medo, pelo desânimo, pelos demônios. Ela não pode, e é por isso que Deus se põe ao nosso lado e Ele guarda a nossa alma. Deus está guardando a sua alma para que você mesmo não perca o controle de si, para que os comandos das suas reações continuem nas suas mãos e não nas mãos daquele que te fere, daquele que te oprime. Alguém está entendendo? Em 2 Coríntios 4,16, o apóstolo escreveu: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ainda que eu esteja na guerra, ainda que o inimigo consiga me ferir, me golpear, o meu homem exterior está sofrendo, mas o meu homem exterior está sendo renovado de dia em dia, porque Deus é um Deus que guarda a minha alma. E se eu estou pregando sobre isso com tanta ênfase nessa noite, é porque eu estou pregando para mim mesmo. Eu preciso falar tão forte nesse momento, que eu mesmo possa ouvir como voz de Deus. Porque voltando um pouco, nós vivemos essas circunstâncias, irmãos, porque somos gente. Nós não somos Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus não diz: será que alguém vai me ajudar? Ele não necessita de nenhum apoio. Mas nós sim. A nossa humanidade nos põe nessas circunstâncias de plena dependência. E é bom que nós nos curvemos a essa realidade. Um dia eu estava aqui mesmo, num culto, e o louvor acontecendo, e a igreja adorando, e o Espírito Santo me disse: Danilo, você sabe por que você está em pé? E eu imediatamente produzi uma resposta teológica para Deus. Eu disse: Espírito Santo, eu estou em pé por causa da tua graça. E era uma verdade. Mas o Espírito Santo me disse: olhe para esse povo. E eu olhei para as pessoas que estavam aqui naquela manhã. Ele me disse: você está em pé porque muitos desses que te ouvem domingo após domingo dobram seus joelhos e oram por você todos os dias. E naquela hora me veio uma gratidão tão grande por todos vocês que oram por nós, porque entenderam que o fato de nós sermos pastores e temos a responsabilidade de sermos bom modelo de firmeza, mas vocês entenderam que nós não somos deuses, nem semideuses, que nós somos gente, que sendo gente, nós muitas vezes precisamos de ajuda, e a ajuda vem principalmente a partir da oração. Assim que, de novo, se você é um desses que sempre se lembra de mim, dos meus companheiros de ministério, nas suas orações, eu quero lhe agradecer e pedir: não pare de orar por nós. Nós não somos super-homens. Somos gente como você, que às vezes está passando pela tribulação e olhando para os montes e dizendo: de onde vem a solução? E aí o Espírito Santo
nos lembra que o nosso socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Eu não posso terminar essa palavra sem lhe dizer, sem transferir para o seu coração uma última ideia que está fortalecendo muito o meu próprio coração. Esse salmo me ensina que Deus faz com que os processos em nossa vida tenham começo e fim. Vou dizer de novo, Deus faz com que os processos difíceis em nossas vidas tenham começo e fim. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Porque eu estou lhe dizendo isso? O último versículo do Salmo 121, o 8, diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ou seja, Ele é um Deus que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele é um Deus que entra conosco no campo de batalha, nos sustenta, nos anima, põe limites aos nossos inimigos, mas Ele é um Deus também que guarda a nossa saída. Ele é um Deus que completa a sua obra, e Ele é um Deus que nos traz vitória. Assim que, se você está sofrendo hoje, eu falo em nome do Senhor, no seu tempo e a seu modo, Deus porá um fim nessa luta, e assim como Ele entrou com você nessa guerra, Ele vai sair com você, e a glória será dele sempre. Então o salmo, que começa com uma pergunta, ele se desenvolve e termina com uma resposta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, agora e para sempre. Agora e para sempre. Diga: agora e para sempre. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero lhe dizer que o Senhor, o seu socorro, está com você agora, mas Ele estará com você para sempre. O último texto que eu quero ler, já pedindo que você fique em pé e que os músicos tomem aqui o seu lugar, é Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se essa luta começou, ela vai terminar. E o seu papel, debaixo da ação dessa graça, o seu papel é perseverar, para que ao fim dessa batalha você tenha sido aprovado, para que ao fim disso você seja uma pessoa mais crente, mais rendida, mais dependente, mais confiante. Talvez depois dessa noite escura você não vai mais acordar no meio da noite como o Tito faz. Vai chegar um dia, aliás já está chegando, em que ele vai dormir a noite toda sem acordar. Eu creio que mais alguns dias, e quando ele se virar de bruço e isso não estiver confortável, ele vai se virar de volta, porque ele está crescendo. Ele está crescendo no meio das noites, sempre debaixo do olhar atento de quem o ama, seus pais, seus avós. Mas quanto a você, o olhar que não sai, que não se distrai, o olhar de Deus. Amém. Feche os seus olhos. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí dentro de si diga:
com toda a sua fé, o meu socorro vem do Senhor. Quando os homens falharem, quando os médicos não tiverem a resposta, quando os psicólogos não conseguirem me tirar do buraco, quando o pastor não tiver um bom conselho para mim, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém. Comece a adorar ao Senhor, em especial você que está vivendo uma tribulação, especialmente você que está esperando que alguém faça algo, e mesmo as pessoas que lhe amam não conseguem fazer tudo o que você precisa. Olhe mais para cima, meu irmão. Levante o seu olhar para além dos montes. O Senhor, seu Deus, Ele já veio, Ele já veio. Ele é a tua sombra, a tua direita. Eu vou permitir que você tenha um momento de comunhão com Ele. Amém? Que você ore, que você converse, que você derrame o seu coração. Talvez você não esteja em tribulação, mas ainda assim fortaleça essas verdades. Diga: Senhor, eu sei que se amanhã eu estiver numa luta desproporcional no vale, os teus olhos estarão sobre mim e a tua presença estará comigo, porque eu fiz uma aliança com o Senhor. Ore ao Senhor enquanto ouvimos essa canção. Tenha comunhão com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não cochila, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu recebo e você, eu recebo e você. Eu confesso. Eu não quero dispensar você sem fazer duas coisas muito importantes. Eu quero orar por aqueles que estão nessa luta desproporcional, por aqueles que chegaram aqui olhando para os montes e dizendo: de onde me virá o socorro? Eu quero orar por você. Mas antes eu quero dar oportunidade para que, se há alguém entre nós ou nos acompanhando de longe que ainda não fez uma aliança com Deus, não espere que Deus desça para as suas lutas se você não é um aliado dele, se você não aceitou a aliança que ele propôs na cruz. Se você não tem uma aliança com Jesus, desculpe, ele ama você, mas as suas lutas são suas. Agora, se você nessa noite disser: Jesus Cristo, Yeshua, Jesus Cristo, eu aceito a aliança que me propuseste na cruz. Eu quero ser teu. Eu quero que tu sejas o grande aliado da minha vida. Se você entregar o seu coração e passar a andar com Ele, então nas suas aflições Ele estará presente. Assim que eu gostaria de perguntar a alguém aqui nesse auditório que ainda não fez uma aliança com Jesus, mas quer fazer hoje. Hoje você quer se render a Ele. Se é o seu caso, eu quero que você levante bem alto a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém que ainda não tinha entregado a sua vida a Cristo. Eu estou vendo um rapaz ali. Quem mais? Talvez um dia você fez uma aliança, mas voltou atrás, você se desviou, se afastou. Estou vendo outra pessoa dizendo: eu entro em aliança com Jesus. Mas se você se afastou, está longe dos caminhos de Deus, e você quer voltar também, levante a sua mão.
Volta para Deus hoje. Não espere uma batalha ferrenha para sentir falta de Deus. Por favor, queridos, vocês que levantaram suas mãos, venham até aqui, eu quero orar com você. Pode vir sem nenhum constrangimento, alguém da igreja vai lhe acompanhar. Essa é uma noite muito especial para nós, na sua vida. É quando nos rendemos a Cristo, que nós damos a Ele o acesso, não apenas às nossas batalhas, mas o direito de nos conduzir ao nosso destino. Chega pertinho de mim aqui, pode vir. Amém. Eu creio que todos vocês entenderam. Eu não chamei você para receber uma religião nova. Eu chamei você para entrar numa aliança com Jesus, passar a ser dele. E eu não estou aqui para lhe enganar e dizer que se você for de Jesus, você não vai ter lutas. Eu sou de Jesus, estou passando por uma luta com a minha família. Mas eu estou aqui para dizer que Ele nunca deixa aqueles que são dos seus sozinhos na luta. Ele sempre vem. Amém. Então nós vamos fazer uma oração juntos. Eu vou te ajudar. É como se nós fôssemos ao cartório agora. E você vai assinar a escritura em nome de Jesus do seu coração. Você vai entregar para Ele o seu coração. No reino do Espírito, as palavras valem mais do que o papel passado. Então diga assim: Jesus Cristo, eu sei que Tu estás aqui, e nessa noite eu abro o meu coração para Ti, e eu entro em aliança contigo. Eu me coloco debaixo da cobertura do Teu sangue. Eu sei que Tu morreste por mim para perdoar os meus pecados e me dar uma nova vida. Hoje eu me entrego completamente ao Senhor, e eu faço do Senhor o meu aliado, o meu ajudador para sempre. Amém. Glória a Deus. Se você puxar assim, ó, você vai perceber que tem uma paz entrando no seu coração, que não é da música, é a paz da presença do Espírito Santo que está entrando em você. Amém. Sejam bem-vindos. Você que está voltando para Deus, seja bem-vindo. Volta para valer, para nunca mais se apartar dele. Nós abençoamos você. Eu quero lhe mostrar uma coisa que você ganhou. Eu sei que em algumas das batalhas que você vai ter na vida, vai precisar que o Senhor venha mesmo, e Ele virá. Mas em outras batalhas você vai olhar para os montes e você vai ver que tem um povo que te ama, que está descendo para lutar junto com você. Esse povo se chama a igreja. É uma família de fé que você está ganhando nessa noite, que eu queria te apresentar. Dá uma olhada para trás. Tem um povo descendo dos montes para entrar nas suas guerras com você também. Amém. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Essa é a mensagem. Nós estamos juntos. Glória a Deus.